Pronobis está tomando conta aqui do espacinho. Nós plantamos ela no cantinho do canteiro e ela está se expandindo loucamente. É uma planta muito rústica, muito resistente, e essa é uma das características mais interessantes dela. Lógico, junto com toda a riqueza nutricional que ela traz para nós, porque é uma planta que agora que a gente está saindo de um verão muito seco, de um tempo muito difícil mesmo, que a maioria das nossas hortaliças não foram nada bem. Olha a vistosidade, como que ela tá linda e forte, saudável. Ela vem sendo vista como uma resposta, inclusive, para o problema da falta de alimentos no mundo, né? Porque é uma planta muito fácil de ser cultivada, se reproduz loucamente, né? Inclusive ela já chegou a ser considerada um problema em alguns locais onde ela se reproduz demais, né? Quando ela não é controlada. Então por isso a gente precisa com frequência podar ela. Mas vamos lá, conversar sobre quais os benefícios dessa planta para a nossa saúde e como que a gente pode aproveitar esses benefícios. A Ora Pronobis, ela ficou bem famosa nos últimos anos, né, como uma das punks, considerada até a rainha das punks. Punks é uma sigla para plantas alimentícias não convencionais. Engloba todas aquelas plantas que normalmente seriam consideradas mato, às vezes ervas daninhas, mas que depois dos estudos e pesquisas científicos se descobriu que tem muitos benefícios para a nossa saúde e que são comestíveis. São plantas seguras para o consumo, só que a gente não conhecia, não costumava utilizar. E é bem importante a gente conhecer essas plantas para a gente consumir uma variedade maior de nutrientes, né? Não ficar restrito aos mesmos alimentos sempre. E também por essa característica que a gente falou agora e no começo do vídeo. Ela ser uma planta muito mais resistente e fácil cultivo, né? Então ela é uma alternativa muito mais viável para o nosso consumo. Para poder usar qualquer planta de forma segura, a gente precisa identificar ela. Então, Ora Pronobis, a gente tem várias variedades dela, né? Aqui é segura para o consumo cru, ou seja, que eu posso pegar uma folhinha aqui e comer. É essa que é a de flor branca, ou também a variedade de flor amarela. Aqui a nossa planta está sem flores, mas a gente vai deixar algumas fotos para vocês. Ela produz um fruto amarelo que também pode ser consumido. E aqui o que a gente vai consumir então são as folhas e os brotinhos. Os brotinhos que ela tem ainda não tem espinhos, então esses a gente pode consumir a pontinha aqui com caule e tudo. Quando ela começa a ter aqui os seus espinhos, vamos ver se vocês conseguem ver os espinhos, aí não é mais interessante consumir o caule dessa parte em diante. Em virtude dela ter bastante espinhos, a gente precisa ter cuidado na hora de colher as folhas que a gente vai usar. Então você pode colher assim com a mão, puxando, eu gosto de puxar no sentido contrário ao do espinho, ou então você pode vir com uma tesoura cortando elas, também facilita, vai do jeito que você conseguir ser mais ágil aí para fazer esse trabalho. Sempre lembrando, como a gente sempre fala, né, mesmo cuidado que com uma planta que você está colhendo para uso medicinal, a gente evita colher essas que estão muito danificadas, que estão com bichinhos ou algo assim, a gente só colhe as folhas bem saudáveis. Como eu falei antes, se a espécie que você tem de Ora Pronobis for a da flor branca ou flor amarela, você pode consumir in natura. E um jeito que eu gosto muito de consumir ela é em saladas cruas, mas para isso eu prefiro essas folhinhas mais novas. As folhas mais velhas, assim, já mais duras, eu prefiro consumir em refogados, em omeletes. A gente pode utilizar ela assim como você utilizaria uma couve, por exemplo. Pensa nela como uma couve. Ela, inclusive, é muito rica em cálcio, muito mais do que a couve. Então, da mesma forma que você utilizaria a couve na comida, você pode usar ela. A única questão é que para comer crua, precisa ser a variedade que tem a flor branca ou a flor amarela e, de preferência, consumir as folhas tenras, as folhas mais novinhas, certo? E falando de cultivo, uma das formas mais normais da gente reproduzir a Ora Pronobis é por estacas. Então, com uma estaca da grossura de um lápis mais ou menos,
em que a gente vai tirar todas as folhas. Uma altura de uns 20 centímetros, mais ou menos, seria o suficiente. O ideal é que a ponta de baixo a gente deixe ela cortada, não de forma reta, né? Em um ângulo enviesado. E a de cima também pode ser do mesmo jeito. A gente corta aqui de forma enviesada. Deixa eu pegar aqui, pra gente ficar com a estaquinha certa na mão. Como ela é toda cheia de espinhos, tem que ter cuidado para mexer com ela. Assim a gente já tem uma estaca que eu enterrando no solo aqui, eu consigo ter mudas. As raízes vão sair, a parte que eu enterrar na terra, né? Aqui em todos esses olhinhos pode sair raízes. E a gente tira as folhas da parte de cima para que ela não fique desidratando, perdendo água aí pelas folhas. A gente também pode reproduzir ela pelas sementes e até as folhas. Se cair no chão, corre o risco de enraizar ali. Não é tão comum, mas pode acontecer. Mas pelas sementes ou pelas estacas é a forma de reprodução mais comum. Você inclusive encontra para comprar pela internet as estacas de Ora Pronobis. Olha aí, pessoal, uma parte aí da nossa colheita de Ora Pronobis. Essas aqui a gente vai desidratar para poder fazer uma espécie de farinha com ela. É a forma seca da Ora Pronobis, é a forma que a gente consegue preservar ela por mais tempo e ela tá sempre ali pronta dentro de casa, na cozinha, pra gente utilizar na comida, assim, direto no prato, misturado com uma aveia para fazer um mingau, para colocar numa sopa, enfim, é uma forma mais fácil de ter ela à mão a todo momento. A Ora Pronobis, ela é muito rica em diversos nutrientes. Zinco, manganês, ferro, vou até deixar anotadinho aqui para vocês. Mas, como a gente sempre fala, o importante é a gente ter de tudo um pouco na nossa alimentação. Ter uma alimentação bem variada e ela precisa sim fazer parte. E a gente gosta de utilizar ela tanto crua, em algumas receitas, que a gente inclusive vai fazer juntos agora, a receita de um patezinho. Mas como eu falei também, é muito bom ter ela preparada aí como uma farinha, para poder utilizar quando a gente precisar. E para fazer a desidratação dela, no caso, né, para fazer com que ela perca o que ela tem de água e fique só com os nutrientes aqui, o que a gente precisa fazer? Tem várias formas. Você pode secar no forno, um processo mais acelerado, ou a gente pode, que é o que a gente vai fazer aqui, deixar no sol. Então a gente coloca no sol, recolhe à noite. Coloca no sol, recolhe à noite. Isso por uns 5, 6 dias. A gente vai gravando esse processo, vamos colocar para você os diazinhos passando ali. E para você ver como é que ela fica com a aparência no final. E uma receita que a gente vai fazer agora para consumir a Ora Pronobis assim, in natura, crua, é um patê. E eu vou aproveitar que eu tô do lado aqui do nosso pé de manjericão cravo para colher algumas folhinhas, porque eu vou usar ele para dar um tempero, para dar um sabor a mais no nosso patê, um aroma, que é muito gostoso. Inclusive, falando de manjericão, uma outra receita que vocês podem acrescentar a Ora Pronobis é o molho pesto, que no canal a gente já tem um vídeo mostrando como que nós fazemos o nosso molho pesto, que não existe uma única receita, né? A forma como a gente gosta de consumir, e vou deixar no card final para vocês. A gente pode, naquela receita, acrescentar a Ora Pronobis, tranquilamente, sem problema nenhum. Ela não vai afetar o sabor, né? Ela vai continuar tendo a predominância ali do sabor do manjericão e vai trazer ainda mais nutrição para essa nossa receita também. Resolvi colher também um pouco de cebolinha para ajudar a temperar a nossa receita. Então, primeiro vamos lavar aqui a Ora Pronobis. Esse é o tanto que a gente vai usar. Punhadinho, mas não tem uma quantia muito certa não. Aí vocês vão fazendo conforme o gosto de vocês. Essa receita aqui que a gente vai fazer é uma alternativa a mais para usar a Ora Pronobis de forma crua. Também a gente pode fazer com ela suco verde, também é um jeito de consumir crua. Mas essa forma que a gente vai fazer, que é uma espécie de patê, ela é boa também para você ingerir junto as fibras, né? Porque eu, pelo menos, tenho dificuldade de ir no suco verde e tomar ele sem coar. Eu sempre acabo coando. Mas no patê, que aí a gente usa para colocar no pão, na torrada, aí fica bom de consumir as fibras. E as fibras delas são maravilhosas para o nosso estômago, intestino. A gente vai lavando as folhas e colocando aqui. Então, lavadas nossas Ora Pronobis, já coloquei todas aqui. O manjericão cravo e a cebolinha que eu vou usar de tempero eu deixei do lado e eu vou colocando eles aos poucos, provando o sabor, certo?
Aqui, para começar a bater, a gente precisa de algo líquido, então também vou colocar o suco a princípio de meio limão, que ele fica bem gostoso. Depois também vou provando o sabor, se achar que dá para acrescentar todo, né? Também vai depender da quantia que vai gerar isso aqui. E a gente vai fazendo aos poucos, experimentando, vocês vão acompanhando. Como eu não tenho agora azeite de oliva em casa, eu vou aproveitar que nós temos pronto aqui o nosso alho em conserva, que a gente fez um tempo atrás. E tá meio durinho assim, porque ele tava na geladeira, como a gente já abriu ele. Tá pra colocar aqui no nosso... ajudar a temperar nosso patê. Isso aqui vai ficar muito gostoso. Vamos dar uma primeira batidinha. Deixa eu colocar um pouco, umas 2 folhinhas dessa. E umas 2 da cebolinha. Depois a gente testa se precisa mais. Também vamos colocar um pouquinho de sal. Sal é a gosto. E agora eu vou colocar aqui a semente de girassol. A semente de girassol, ela já tá hidratada. Não sei se vocês conseguem perceber. Eu já tinha deixado ela de molho na água, mas entre 6 e 8 horas. E aí foi escorrida a água. E agora a gente vai colocar aqui. Provei, não tá muito ácido, eu vou colocar um pouquinho mais de limão. Mas a gente também pode pôr um pouco de água, se for o caso. Você também pode usar salsinha, coentro, os temperos que você gostar aqui. Isso é totalmente livre e a gente costuma diversificar, assim. Não fazer sempre igual, que aí sempre tem um sabor diferente, né? E agora que atingiu a consistência que a gente queria, ele fica fibrosinho, né? Porque tem bastante fibras, tanto da Ora Pronobis como da semente de girassol. Mas é o ponto em que a gente também aproveita ao máximo os nutrientes das sementes. Porque tudo que não foi cozido é rico em enzimas, né? Que a gente normalmente perde as enzimas durante o cozimento. Então, sempre que a gente come algum alimento in natura, a gente está conseguindo aproveitar essas enzimas da Ora Pronobis, dos temperos que a gente colocou e também da nossa semente de girassol. E aqui a gente tem um pãozinho já torrado e vamos lá colocar nosso patê sobre ele. Esse patê aqui a gente guarda na geladeira depois e podemos consumir aí por 2, 3 dias e ele fica bom tranquilamente. Vou deixar o Bruno provar primeiro. Tá uma delícia. Gostou? Uhum. É uma forma diferente de poder ingerir a Ora Pronobis, né? Sim, com certeza. É uma forma muito saborosa, digamos. E o importante também é que dessa forma, tanto que a gente nem coloca com parcimônia, como se diz, né? A gente coloca com gosto. Que normalmente o pessoal usa manteiga, maionese, né? Vários tipos de... Olha só, olhando, querendo um pedaço dele. Se fosse de atum, peixe, ele ia ganhar. Ele ia querer. Experimenta aí pra ver. Muito bom mesmo. Sou suspeita pra falar, não é porque foi eu que fiz, mas... Aquela Ora Pronobis rapidinho vai acabar as folhas. A gente vai fazer mais vezes, né? Uhum. A gente quando poda, nem poda todos os galhos totalmente. Sempre deixa um pouco, porque aí sempre tem pra ir colhendo, né? Uhum. Vai virar todo pasto pra pão. Uhum. Nós queremos muito compartilhar com vocês essa ideia e todas as outras que a gente trouxe só falando, né? Só como exemplo, para que vocês também possam aí estar usufruindo. Eu sei que muita gente planta Ora Pronobis no seu quintal, mas às vezes pensa que só pode usar através de chá ou de alguma outra, né, receita mais elaborada. E não, você pode usar ela assim, totalmente ao natural, né? E também, como a gente mostrou, fazer a farinha também é uma forma de você ter ela sempre já pronta dentro de casa, na cozinha, independente
de como tiver o clima lá fora, você taca na panela, taca no prato e você já tem ora pronobis ali. Mas assim, in natura, sempre é bom a gente estar consumindo também. Deixem aí nos comentários também quais receitinhas vocês costumam fazer, porque a gente aproveita, os colegas aí do canal que estão assistindo os vídeos também sempre leem os comentários para poder conhecer novas receitas, melhorando o nosso repertório aí na cozinha e melhorando a nossa saúde, né? E quem fizer essa receita, deixa o feedback aí nos comentários. Exatamente, para dizer pra gente o que vocês acharam. Compartilhem com um amigo esse vídeo se vocês gostarem. E não se esqueçam, se inscrever no canal, deixar o like para ajudar a gente a chegar com esse trabalho até mais pessoas. Abração, pessoal! Valeu, galera!